Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos à primeira edição do programa Pondera Sem Filtro. Eu, Luciano Filite e Alessandro Henrique, estamos agora com esse novo quadro dentro do canal do PonderaCast, que é um quadro aqui para a gente comentar aí os assuntos em alta dos últimos dias, aí, as polêmicas, não é isso, Alessandro? Exatamente. Primeiramente, olá a todos que estão aí nos acompanhando, estão nos assistindo, é uma honra ter você aqui conosco e realmente é isso, Luciano, a gente agora, além do PonderaCast, que é o nosso programa de entrevistas, a gente tem o Pondera Sem Filtro, que é realmente um programa focado em trazer a opinião de Alessandro e Luciano. Exatamente, a gente debater realmente os assuntos aqui, o que a gente pensa, propor a reflexão aí pra gente poder construir juntos algumas coisas legais, não é isso? Isso, inclusive, mesmo que esse programa sendo gravado, aquelas pessoas que nos assistirem podem e devem deixar o seu comentário aí, que a gente pode estar respondendo nos próximos programas do Pondera Sem Filtro. Exatamente, bem importante. Você gostou? Curte, comenta. Você não gostou? Comenta aqui também. Registra a tua opinião, se você concorda com a gente. Se você não concorda, a gente tá aqui para construir um raciocínio junto, tá? Nós não somos donos da verdade, mas a gente quer propor uma reflexão aqui realmente para mexer um pouquinho nas nossas crenças, não é isso? E a ideia realmente é ser liberal, ou seja, quando você fala em ser liberal, significa que você pode sim discordar e todo mundo vai respeitar a sua opinião, desde que você não venha querer colocar em risco a integridade física de alguém. Exatamente. E o primeiro assunto, Alessandro, eu já quero saber aqui o que você pensa a respeito disso. Se você pode ali nos dar uma descrição, o que aconteceu sobre o Mark Zuckerberg, o CEO, fundador do Facebook, dono da Meta, Instagram, WhatsApp, tudo aquilo e tal, né? Que ele veio a público dizer o seguinte: olha, a partir de agora, a Meta não vai usar mais agências de checagem de conteúdos. É isso mesmo? Entendi certo? Exatamente. Na verdade, no meu ver, Luciano, o tio Mark, ele fez o que qualquer empresário sensato faria, né? Qualquer um que tem uma rede social, ele tem que entender que não existe donos da verdade. E este é o problema quando você fala de uma agência de checagem de informação. Quando você tem alguém que diz assim, eu vou checar a informação, essa pessoa, ela vai com certeza absoluta colocar a opinião dela acima das outras opiniões, e esse é o problema. E o que o tio Mark fez foi exatamente o seguinte, foi ele resgatar algo que já era antes do Facebook, que ao invés de ter um grupo selecto ali que vai checar a informação, a própria comunidade vai fazer isso. Na verdade, assim, ele voltou aos primórdios do Facebook ali de 2016, mais ou menos, se eu não me engano, até ele fala no vídeo, onde ele diz o seguinte: a gente vai ter moderação. Então, assim, uma coisa que é importante a gente falar e deixar bem claro aqui já nesse vídeo é que o Facebook não abandonou a verificação, filtragem de conteúdo, não é nada disso. Conteúdos relacionados a crime, pornografia, atentado, qualquer coisa do gênero, continuam sendo removidos pela plataforma normalmente. Como sempre foram, né? O que acontece é que a Meta não vai mais pagar agências de checagem de notícias para fazer a verificação. Uma vez que ele percebeu, e acredito que muita gente, inclusive talvez você tenha percebido, que parece que as redes sociais começam a ter um determinado viés, a defender uma determinada posição. E é complicado para eu vou chamar de censor, tá? Porque realmente ele vai fazer um trabalho de censura, ele vai ver um conteúdo e ele vai avaliar aquele conteúdo, se aquele conteúdo é falso ou verdadeiro. O problema é que ele também vai avaliar conteúdo de opinião. E quem define quando uma opinião é falsa ou verdadeira? E isso é um pipinão, porque desde que a humanidade se organizou em grupos, a informação, ela sempre teve esse viés, ou você pendia para a verdade, ou você pendia para o poder, né? Ou você ia o peso para o que realmente é verdadeiro, o que é bom para todos, o que realmente é para você ter poder. Inclusive tem até um livro muito bacana chamado Nexus, que ele trata sobre esse tema da informação. E eu vejo que quando você tem uma agência de checagem, ele já se coloca acima do bem e do mal. E esse é o problema. Porque você deve discordar. Você tem que discordar, porque quando você está em um lugar onde todo mundo concorda, às vezes aquela ideia
principal que está sendo executada é a que está levando todo mundo para o precipício. Aí alguém tem, de repente, um insight, tem uma sacada e fala o seguinte, gente, vamos olhar para o outro lado. E aí vem uma agência de checagem e diz assim, não, você está errado, fique quieto, ou no pior, como está acontecendo no Brasil, né? A censura, tirando a pessoa sem explicação. O caso é tão relevante, Luciano, que no site O Antagonista tem aqui, contra a censura, Mark manda indireta para o STF. Olha o que ele colocou aqui, o que está no site, né? Os países da América Latina, isso Mark falando, tem tribunais secretos que podem ordenar a remoção de conteúdo de forma silenciosa. Foi o que o presidente da Meta, o tio Mark, falou. Aí me diga uma coisa, isso não é censura? Total, né? Porque, eu vou citar um exemplo, e o exemplo que eu vou citar aqui ele é real, Alessandro. Eu conheci um ex-deputado aqui do Paraná, que ele teve as suas redes sociais, principalmente ali, se eu não me engano, o X, e também as redes da Meta também, derrubadas. E assim, simplesmente foram derrubadas. Ele não tinha um processo para recorrer, ele não tinha como saber o porquê que a rede dele foi derrubada, ele não viu nenhum conteúdo que realmente significasse, justificasse isso. E ele passou anos tentando descobrir aonde estava o processo para ele se manifestar, saber o que ele fez de errado. Ele não sabia o que ele tinha feito de errado, né? E ninguém sabia dizer, né? E ninguém sabia. Quer dizer, sabiam, né? Ninguém sabia dizer. Não queriam dizer, né? Os principais lá. Só que o que foi curioso nessa história, assim, depois de alguns anos, depois de muita luta, ele conseguiu descobrir o porquê que a rede dele tinha sido barrada e não era nem culpa dele. Tinham pegado um vídeo dele, repostado em outras redes, fora de contexto, acrescentado algumas coisas, e daí simplesmente foram lá e anularam a pessoa. Alguém que era um deputado estadual aqui do Paraná teve as suas redes derrubadas. Olha só a gravidade disso. E aqui entra uma discussão bastante pontual. As pessoas falam assim, né? Puxa vida, é importante ter a lei que faça essa checagem porque existe muita mentira. Tá, mas aí quando você tem um órgão do governo, e eu confesso para você, eu penso assim, Luciano, que o governo, ele não deveria ser essa máquina gigante que determina a vida das pessoas. O governo deveria ser o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, apenas ali para ter as coisas essenciais para que o Estado tenha uma estrutura, mas as pessoas terem liberdade. E quando chega nesse ponto, né, o governo ele oprime, e toda lei sempre tem um custo. A gente nunca para pensar nisso. Toda lei, toda tributação, tudo que se faz tem um custo pesadíssimo e quem paga não são eles. Quem paga somos nós. Quem paga é você que está nos assistindo. E aí você pode, inclusive, até aproveitando aqui a deixa, Luciano, comente qual que é a sua opinião. Você acha que é melhor o quê? Viver com a mentira e aprender a trabalhar e separar a verdade da mentira ou conviver com a censura? O que você pensa sobre isso? Com certeza a liberdade, não é, Alessandro? Porque é o seguinte, por mais que você tenha alguém que faça uma filtragem e deixe passar somente a verdade, você nunca vai ter o antagônico, o diferente para te fazer pensar se aquela tua verdade ela é realmente ou não. Até, Alessandro, eu vi bastante aí durante a semana, você deve ter visto bastante vídeo de TikTok, postagens, né? Eu vi no Facebook. Sim. Eu vi alguém postando até, vou comentar aqui a título de brincadeira, alguém postando uma imagem ali romântica, feita por IA ali, uma imagem romântica entre o Zuckerberg e o Elon Musk. E alguém comentou, então agora eu posso postar isso, já que não tem uma agência de checagem, né? Eu até comentei na postagem da pessoa, eu falei, você precisa de uma agência de checagem para enxergar que essa imagem é falsa? Então olha o nível de loucura, a gente está usando argumentos ridículos para defender a censura. A gente está fazendo uma coisa, Alessandro, e é uma coisa que eu acho que é muito perigosa, e isso nos traz tempos sombrios, que é o seguinte, nós em nome da democracia estamos acabando com a democracia. Qual que é um dos principais pilares da democracia? A liberdade de expressão. E nós em nome de defender uma democracia, uma suposta democracia, estamos querendo calar as pessoas. Isso é muito grave. A gente precisa se acordar, porque por enquanto
ninguém está muito preocupado porque acham que um determinado grupo político que vai se beneficiar disso, o que não é verdade. A censura, ela vai atingir todo mundo. Não pode ter. O Brasil ficou muito naquela história de esquerda-direita, né? Mas você foi muito assertivo quando tu falou que realmente a censura, ela pega os dois. Porque quando você vai lá para extremíssima direita, que a gente já tem histórias no mundo, você vai ver que realmente foi ações assim de retaliação política, de censura, porque eles queriam manter aquilo que eles achavam que era bom para todos, né? Na verdade, todos eles pregam sempre a mesma coisa. Por que faz um monte de lei, te cobra um monte de imposto? Pro seu bem. Não sei até onde isso é bom, né? Mas olha só, por que eu faço lei para as redes sociais? É pro seu bem. Mas olha que interessante o que o tio Mark colocou nessa mesma reportagem, né? O excessivo controle, apesar de ser benéfico ao derrubar conteúdos claramente indesejados, como drogas, terrorismo, pedofilia, cara, isso aqui realmente é algo que não tem que estar em nenhuma rede social. Mas olha como é que ele coloca, também acaba apagando publicações legítimas, às vezes por mera questão política. Esse é o problema. E detalhe, drogas, terrorismo e pedofilia continuarão a ser derrubados, tá? Existe a própria ferramenta ali de você denunciar um conteúdo. Sim, então, assim, com certeza. Estão vendendo uma história de que agora vai ser uma terra sem lei. Nunca foi e não é agora que vai ser sem lei, tá? O que acontece é o seguinte, esses conteúdos, principalmente relacionados à política, notícias e opinião, eles não vão ter mais uma agência de checagem paga, vão ter uma checagem pela própria comunidade, que é um recurso que o muito inteligente colocou. Muito inteligente. Porque as pessoas vão lá e vão poder pontuar, olha, esse conteúdo, ele é falso por isso, por isso, por isso. E você vai poder olhar o conteúdo, você vai poder olhar as notas e tirar a sua conclusão. Não é muito melhor do que você confiar em uma entidade que você não conhece, uma pessoa que você nunca viu filtrar o que você deve ou não ler, deve ou não receber? Aquele grupo, né, Luciano? Isso é censura. Aquele grupo é como você vê em muitos países aqui da própria América Latina. É um grupinho que manda e que detém o poder e que tem o dinheiro e que quando qualquer pessoa que vá contra aquele discurso, ele silencia. Cara, isso é revoltante. Alessandro, mais uma coisa que eu queria comentar é o seguinte, hoje no Brasil dá uma impressão que existe um determinado grupo político mais ligado à esquerda que se beneficia disso, certo? Parece que você tem uma certa censura pró-esquerda, vamos dizer assim, tá? É uma impressão, não estou fazendo essa defesa. Mas se a gente for pegar historicamente, existe um momento muito sombrio da nossa história, ali pelos anos 1930, onde a gente teve um país de uma suposta extrema-direita que dominava a propaganda e dominava a censura e fez enormes atrocidades. Então, assim, a censura, ela não atinge somente a direita, não atinge somente a esquerda, ela atinge o cerne da democracia. E a gente tem que aprender a viver a verdadeira democracia. Democracia, no meu ver, do Alessandro, não é o controle das pessoas. Isso não é democracia. Democracia é a liberdade das pessoas terem opiniões divergentes e elas poderem conviver com essa opinião divergente. Pronto. Não existe nada de errado em eu discordar de você e você de mim. Agora, o que não dá para aceitar é o que a gente está falando aqui, né? Se eu tô no poder e você vem contra mim, eu vou dar um jeito de te dar um cala-boca. O que é isso, cara? Nós estamos aonde? Cara, isso são características de ditaduras. Essa que são... A gente... às vezes as pessoas se assustam com as ditaduras que tiveram no mundo e tem aí, mas a gente tem que entender o seguinte, uma ditadura, ela não nasce da noite pro dia. É justamente um governo que aos poucos ele vai tolhindo as nossas liberdades, vai nos cercando, até o ponto em que ele começa a ter o controle de tudo. A Venezuela, ela se tornou o que ela é hoje, não foi da noite pro dia, foi ao longo de vários anos e diversos governos que ela foi se construindo até chegar nesse caos que é hoje. Tá? E ela foi adormecendo, né? Aceitando essas ideias radicais, compactuando, achando que isso era normal e que estava tudo bem, e virou essa porcaria que está hoje, com o perdão da palavra, né?
E daí tem umas coisas interessantes que tem acontecido, né? Que é a reação do governo aqui no Brasil, diversas reações e tal. Tio Zuckerberg fez um anúncio lá nos Estados Unidos e tal, né? Mudou até a sede ali da moderação de conteúdo pro Texas e tal. Mas aqui no Brasil, né? O nosso governo já mandou uma carta extra oficial para a Meta se explicar dessa decisão. É uma coisa maluca, você sabe que isso não vai dar em nada, né? Toda carta extra oficial não veio com essa história, né? Não queremos explicações, como se a gente fosse a melhor entidade do mundo, né? Né? E também, mas aí tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu vi um vídeo, tá? De um determinado ministro, até parecido com você, né? Ele tem um corte de cabelo igual ao seu. Pelo menos isso é positivo, né? Pelo menos ele tem um bom gosto para corte de cabelo, né? Não é isso? Mas assim, o determinado ministro dando entrevista pública, literalmente ameaçando a Meta que as empresas de mídias sociais têm que respeitar a lei no Brasil e tal. Alessandro, a gente está vivendo um tempo que é muito sombrio, porque assim, nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. O judiciário ele é um poder reativo, ele precisa ser provocado. Um juiz, ele tem que se manifestar nos autos do processo. Você não vê um juiz de primeira, segunda, até terceira instância aí dando entrevista sobre processos, nada disso. Aí a gente tem um caso de um ministro, sem sequer que haja um processo, já se manifestando e praticamente ameaçando uma empresa que, olha, aqui vocês vão ter que seguir a nossa regra. Mas qual regra que é essa? Qual que foi o crime que eles cometeram? Ainda não existe processo. Isso aí é como filme de ficção científica. Daqui a pouco eles vão colocar 3, né, super-humanos, um virado com a cabeça pro lado do outro, e o trabalho deles vai ser adivinhar quais são os crimes que você vai cometer sem antes você ter cometido. Cara, isso é ridículo. E você? O que você pensa sobre isso? Né? Você acha que realmente está certo o ministro do Supremo Tribunal entrar e se manifestar, colocar a opinião dele em relação à censura, em relação a leis que ainda nem foram criadas, situações que nem ainda foram à tona? Não existe nenhum processo em andamento, ele já vai dar entrevista. E mesmo assim, juízes sérios, eles não dão entrevista sobre processos em andamento. Não deveriam, né? Nunca, né? Exatamente. Por quê? Porque o poder judiciário ele é um poder reativo, ele não é um poder político, ele é um poder técnico. Ele tem que fazer análise com base nas leis, na Constituição, não é isso? Exatamente. O tio Mark colocou, né, sobre esse cuidado, né, com esses tribunais silenciosos. E olha que interessante, né? Por exemplo, nos Estados Unidos... um detalhe. Você falou sobre tribunais silenciosos. Acho que é uma coisa que vale a pena a gente citar bem aqui. Que assim, o momento que a gente vive no Brasil não é um momento onde você está sendo penalizado pelo que você disse. A gente está vivendo um momento em que você é impedido de falar e esse impedimento você nem sabe exatamente o porquê que você foi impedido de falar. Então por isso que ele diz essa questão de tribunais silenciosos, porque existe alguém julgando, alguém avaliando alguma coisa que você se manifestou e vai dizer, isso aqui é fake news, isso aqui não deve ser postado, e você não tem nem como reagir àquilo. Como se defender. Como se defender daquilo. Por isso como chegar num tribunal desse e ainda dizer o seguinte, espera lá, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Você não tem essa opção. Não tem. Qual é o nome que você dá para isso? Censura. É isso que eu digo, Luciano. Eu prefiro aprender a separar a verdade da mentira com base na informação do que viver com alguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Então você vai concordar comigo que a gente não deveria nem chamar essas agências de checagem de agências de checagem, mas de órgãos censores. Com certeza. Censoras. Com certeza. Olha que interessante. Os Estados Unidos, está no artigo, né, tem proteções constitucionais mais fortes para a liberdade de expressão do mundo. A Europa tem aumentado o número de leis institucionalizando a censura. É isso que dá, né? A gente vai gravando esses travas-línguas aqui, né? Então vamos lá. A Europa tem aumentado o número de leis institucionalizando a censura e fazendo com que
fique quase impossível fazer algo inovador por lá. Os países da América Latina têm tribunais secretos que podem ordenar a remoção de conteúdo de forma silenciosa, disse o tio Mark. Então, e aí tem um outro problema, né? O brasileiro, quando eu falo brasileiro, lógico, eu estou generalizando aqui, não significa a opinião de todos, mas de alguns, né? Eles têm muito essa ideia de querer imitar a Europa. Cara, a Europa tem um estilo de vida totalmente diferente do nosso. E a verdade é o seguinte, vamos bater a real, né? O Brasil é um país que está se desenvolvendo. Existe muito mais pessoas pobres do que ricas no Brasil. Na Europa você vai ter muito mais gente rica, gente que tem dinheiro. Então quando eles fazem uma lei lá, por mais estúpida que seja, vai pesar no bolso, mas o cara consegue pagar. Agora, você acha que o brasileiro consegue sobreviver quando ele faz um negócio na internet, aí ele começa a ter audiência, aí vem um tribunal silencioso porque vai contra a máquina do Estado e tira o ganha-pão do cara? Cara, não tem. E o detalhe, assim, não necessariamente ele tira o teu conteúdo. Não, eu fiz que nem, por exemplo, a gente tá fazendo esse vídeo aqui. Não, esse vídeo aqui falou alguma coisa que tá errado. Ele não vem e vai tirar aquele trecho do vídeo. Ele vem e derruba a nossa rede. Ele nos anula como cidadãos. Essa que é a grande verdade. Exatamente. O que não dá para aceitar. Então, viva a liberdade com toda a sua liberdade. Boa essa, né? Boa. Importante ressaltar, ninguém aqui está defendendo que você possa cometer qualquer tipo de crime abusando da liberdade de expressão, certo? A liberdade de expressão, ela tem um limite. O limite é quando você causa uma agressão a alguém, certo? Só que você não pode ser penalizado num exercício de futurologia, ou seja, você ser criminalizado, impedir de falar alguma coisa que ninguém sabe exatamente o que é. Entendeu? Então, assim, o que a gente defende? Que você tenha o direito de se manifestar e que você seja responsabilizado pelo que você falou. Com certeza. A partir do momento que tenha fatos concretos, né? Chame a pessoa, leve daí sim para um tribunal aberto, público, não secreto, escondido, né? Como a gente vê muitas polícias por aí, né? Se escondendo atrás da curva para te multar, não é verdade? Eu vi esses dias uma publicação, eu achei bem curioso, porque assim, eu vou ter que criticar um pouco a mídia, sabe? As pessoas não gostam muito disso, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar algumas coisas que a mídia coloca pra gente, e é sempre bom a gente olhar mídias diferentes, que pensam diferentes pra gente construir nosso conhecimento, né? Mas eu vi um jornal muito sério, inclusive, eu não vou dizer sério, porque eu acho que essa reportagem falhou, mas um jornal tradicional, colocando lá nas redes sociais dele que a partir de agora a nova política da Meta vai permitir que as pessoas se manifestem dizendo que homossexuais, travestis, transexuais são distúrbios mentais. Olha o nível de baixaria. Primeiro assim, que essa notícia já merecia uma nota ali, porque assim, em nenhum momento a Meta veio a público ou qualquer outra rede social dizer o seguinte: você pode falar isso. Não. Você não pode falar certos tipos de coisa. E se você falar, você tem que ser processado e penalizado. Essa que é a grande diferença. E tem outra coisa. Vamos pegar, por exemplo, não somente a Meta, Luciano. Pega o próprio canal do YouTube, né? Ele tem já as regras que, se você não seguir essas regras, automaticamente ele já nem deixa você publicar o vídeo. Então não é assim como a gente escuta por aí, um ministro, outro falando, né? Porque a internet é terra sem lei. Não é bem assim. Se você tem dúvida, abra um canal do YouTube e tente postar qualquer coisa lá. Você vai ver que não vai ser assim para você postar. Inclusive, eu tô em dúvida se a gente não vai levar um strike com alguma coisa que a gente falou aqui, né? A gente corre o risco, né? Porque realmente a gente tá se dispondo aqui a falar abertamente o que a gente pensa sobre o assunto. Exatamente. Só que em nenhum momento a gente tá denegrindo a imagem daquele, né? Ou de outra pessoa. Não estamos aqui abordando assuntos que realmente vão contra os termos, mas o fato é que existe o quê? Regras que tá lá. É só a pessoa ler, entender e cuidar na hora de publicar. Agora vamos falar a verdade. Se o que nós comentamos até agora aqui, Luciano, na boa, tudo que nós falamos foi ideia de opinião nossa, sincera, né? Sem agredir ninguém. Se eu levar um strike por causa disso, cara, a gente tem que repensar
a encarnação nesse planetinha azul, sinceridade. Meu amigo, estamos vivendo tempos sombrios. E aí, e você? O que você pensa disso? Né? Vai ter coragem aí de colocar no comentário a sua opinião? Fique à vontade. Se você não concorda conosco, não há problema. Esse aqui é um canal liberal. Ele quer te ouvir. E a gente acredita que é nessa diversidade de opiniões que a verdade se estrutura, que a realidade melhora e que todo mundo consegue conquistar a felicidade, que é o desejo que está lá dentro do coração de cada ser humano. Muito bonito, né? Você tá querendo virar um declamador de poesias agora? Eu me preparei para o programa, né? Vamos lá. Alessandro, vamos agora para o próximo assunto que a gente vai comentar. Qual que é o próximo assunto? Então, o próximo assunto, Luciano, ele todo brasileiro sentiu no bolso. Você comprou café esse mês? Eu comprei, e eu confesso pra você que eu até achei que tinham etiquetado errado. O rapaz errou, só pode ter trocado, né? Porque tava muito discrepante do que eu tava habituado a pagar. Na verdade tem muitos supermercados aí, né? Eu posso falar aqui de Curitiba que aí meio quilo de café tá sendo cobrado R$30, R$29,90, R$30, né? Alguns eu vi mais de 30, inclusive. Exatamente, né? Dependendo da marca, você vai pagar bem mais caro e não é somente o café, tá? Se você for ver o preço da carne subiu, se você for ver o preço do arroz subiu, né? Se você vai lá comprar fruta e verdura também tá mais caro, e tudo por quê? Porque realmente, olha só, alimentos e câmbio, inflação deve seguir tendência de alta em 2025, dizem os economistas, né? IPCA fechou 2024 em 4,83%, estourando a meta da inflação de 3% com margem de tolerância de 1,5%, ou seja, até 4,5%. Nós estamos num período de inflação muito alta. A gente estava vendo aqui no Google, né, que o mês de janeiro deu o quê? 0,52% a inflação, né? Exatamente. Estamos falando que já está alta, né? 0,5% no primeiro mês do ano. Se seguir nessa média, a gente vai fechar em torno de 6% até o final do ano. Exatamente. Isso significa que o quê? Que não adianta você ganhar R$5.000 para o governo te cobrar o imposto do Pix, não é verdade? Porque quanto mais inflação você tem, mais desvalorizado está o teu dinheiro e, portanto, cara, se torna impossível você manter um padrão de vida, né, com uma inflação desse tipo. Tem assuntos que a gente fala, Alessandro, que às vezes parece meio distante da realidade das pessoas, né? Você fala em economia, Selic, IPCA e tal. Mas inflação, as pessoas podem não entender o que é o IPCA, podem não entender o percentual, mas elas sentem no bolso. No bolso, não. Isso atinge o dia a dia, quando você está abastecendo o carro, é quando você vai comprar o café, né? Isso é quando você vai comprar uma roupa, você sente isso no bolso. E por que a gente está com essa inflação alta? Olha, a sua leitura. Olha só, existem rumores, tá certo aí, bem declarados. Você não vai falar que existem especialistas, né? Porque hoje tá na mania aí, o pessoal vai fazer uma notícia, mundo coloca segundo especialista, mas não né? Quem é o especialista. Mas vamos falar a verdade. Por que a gente está vivendo isso? Porque o governo brasileiro, ele gasta dinheiro como não existisse o amanhã. O ministro da Economia vem a público, né, traz um programa, né, uma proposta de corte de gastos que é uma verdadeira piada. E aí o que acontece no Brasil? Não existe uma segurança jurídica. As pessoas, as empresas começam a sair fora do Brasil, né? Não ficam botando dinheiro no Brasil para que a economia gire. Veja lá, por exemplo, o Milei. O Milei fez um verdadeiro milagre nesse último ano de presidência que ele está tendo, a ponto do Elon Musk ir lá conversar com ele e convidar os outros empresários a investirem na Argentina. Cara, por que nós estamos nessa porcaria? Por causa da incompetência do governo. Vamos bater a real. Por que o dólar passou aí 6 e pouco e não adianta ficar queimando reserva porque não abaixa? Por que isso acontece? Tá, vamos contextualizar um pouquinho. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui, vamos ver se eu vou ser feliz nessa analogia, porque é o seguinte, a gente sempre fala essa história do governo gastar demais e não sei o que e tal. Vamos tentar entender isso de uma forma mais ou menos simples. Eu acredito que quase todo brasileiro, se não a grande maioria, sabe o que é o cheque especial. Você sabe o que é o cheque especial, né? Cara, isso você resgatou do fundo do baú, né? Então,
Você tem lá a tua conta bancária. Sim, sim. E o que acontece? Você chegou no zero, você precisa gastar mais um pouquinho, tem uma conta no débito, alguma coisa, você tem um limite lá, vamos supor de 1.000, 5.000 e tal, que o banco te dá, e você gasta no cheque especial, certo? Mas o que acontece? Quando você entra no cheque especial, o banco te empresta um dinheiro e cobra juros, certo? O que o governo faz quando ele entra no cheque especial? Ele emite títulos da dívida, que são os títulos remunerados em Selic, ou seja, o governo não está conseguindo pagar a folha de pagamentos, não está conseguindo fazer os investimentos que ele se propôs, conseguindo fazer as obras. O que ele faz? Ele vai no mercado e ele vende títulos, ou seja, a gente está criando uma dívida para o futuro. Alguém tem dúvidas que isso vai ter que pagar? O que acontece quando você entra no cheque especial? Normalmente você fica um tempo, depois você tem que negociar porque é um juro absurdo e se torna impagável. É como o cartão de crédito, né? Exatamente. Pagar o mínimo do cartão de crédito, você acha que está fazendo uma grande coisa e na verdade aquele saldo que você não pagou está vindo uma baita de um percentual em cima que vai te endividar ainda mais. Exatamente. E você como pessoa física, o que você faz para sair dessa? Você tem duas situações. Ou você gasta menos ou você ganha mais. Você que trabalha registrado, que você é CLT, você tem um salário fixo, ou você vai ter que arrumar um trabalho extra, ou você vai ter que gastar menos. Ou seja, normalmente a gente vai economizar e gastar menos. E é tudo isso que o governo deveria fazer e não faz, tá? Que nem eu falei, uma das estratégias do governo é a venda de títulos. Por isso também que a Selic sobe, porque daí as pessoas vão investir mais em títulos, o governo arrecada e ele remunera naquele título. Outra coisa que os governos fazem é imprimir dinheiro. A gente teve um aumento na impressão de moedas no Brasil. E o que significa? E daí vem uma grande ilusão, é até um pouco difícil da gente abordar isso, porque assim, tem gente que tem a ilusão de que imprimir dinheiro é riqueza. Dinheiro não é riqueza. Nunca riqueza foi, né? É o que as pessoas produzem, são os bens, os serviços, os alimentos. Então o dinheiro é uma mera representação. O que acontece quando um governo ele imprime mais dinheiro? A riqueza disponível, que é o nosso PIB ali, ele não aumentou. As empresas não se tornaram mais produtivas porque alguém imprimiu mais dinheiro, as pessoas não começaram a produzir e consumir mais. Então é como, eu vi uma analogia que eu achei bem interessante, que assim, é como se a nossa economia, a nossa riqueza, ela fosse uma pizza. Quando você imprime mais dinheiro, você não está aumentando o tamanho da pizza, na verdade você está fatiando ela mais. E é isso que gera a inflação, porque o nosso dinheiro ele perde o valor. Então, o grande problema da Argentina era justamente o excesso de impressão de moeda. E agora o Milei simplesmente ele chegou lá e ele falou o quê? Ninguém vai gastar mais do que pode. Nós vamos ter superávit. E cortou. E é isso que está fazendo essa grande revolução na Argentina. E nós estamos indo aqui num caminho totalmente oposto. Pois é, e ele chegou lá com a metáfora da motosserra, né? E foi cortando o ministério, foi cortando cargo, né, comissionado, foi cortando tudo mais. O que acabou acontecendo? Num primeiro momento, você veja como é que é, né? Os opositores dele falaram assim, não, ele fez mudança, a Argentina está crescendo, mas o povo ainda continua pobre. Agora, no final do ano, começou a reverter a situação, ou seja, as pessoas começaram a ter mais riqueza, ou seja, voltou o dinheiro a ter valor, né? E o Brasil está enfrentando isso por quê, Luciano? Porque o governo, ele é incompetente, vamos ser verdadeiros. Ninguém mais aguenta esse discurso de que o Estado tem que ser grande, robusto, que tem que dizer o que o cidadão tem que fazer. No mundo inteiro, a situação que o Brasil está passando, e hoje, vamos falar a verdade, está sendo até desafiador, eu não vou dizer assim vergonhoso, né? Porque eu tenho durante a semana eu estava lendo as reportagens, eu estava vendo assim muitos escritores dizendo assim, eu tenho vergonha de ser brasileiro. Na verdade, ser brasileiro está sendo altamente desafiador, porque você está realmente num regime, tá certo? Aonde está deixando as pessoas pobres e não adianta querer manipular números. E é isso que o governo está fazendo. Aí o governo me vai lá, por exemplo, abrindo aqui um parêntese, né? Bota lá um ativista deles no IBGE, um cara declarado que diz que tem que realmente usar os números, né, para promover o idealismo que ele tanto prega. E o que acontece? Você vê aí aquelas aberrações, por exemplo, que acabam afetando em tudo isso aí, né? O Brasil tem agora o menor número de desempregados, né?
Aí você pega lá na estatística, você vê quem recebe o Bolsa Família é considerado como empregado. Cara, se você está recebendo Bolsa Família, você é um desempregado ou você está empregado? Na verdade, assim, não entra nem como empregado. O que acontece é o seguinte, a maneira como é feito o cálculo, Alessandro... É ridículo. Eles consideram apenas as pessoas que estão procurando trabalho. Tá? Então, ou seja, você ficou desempregado hoje, tem um tempo ali que você entra para a estatística. É manipulação. Depois de um tempo que você não achou trabalho, você não entra. Hoje no Brasil, a gente tem uma metade de uma população mais ou menos que trabalha, na verdade. Existe uma outra metade, que daí está entre aposentados, crianças, beneficiários de programas sociais e tal. Então, assim, a população efetivamente produtiva mesmo, que é geradora de impostos, é praticamente metade da população. Né? Mas vamos falar a verdade, né? Você considerar num cálculo estatístico, né, pessoas que recebem um Bolsa Família como pessoas que estariam empregadas, cara, para com isso, né? Que na verdade não considera como tá empregada, né? Eles não entram na conta. Mas é isso que estava nas reportagens, hein? Essa é uma discussão legal, até pra gente entrar aí ver como é que é. Na verdade, eu até vi algumas pessoas bem criticando isso ultimamente, né? Porque, na verdade, assim, você falar que a pessoa está desempregada e não ter um registro, acho que não é realmente uma análise detalhada do problema. Você tem que avaliar quem realmente está produzindo riqueza nesse país, né? E aí vem aquela coisa, né? Qual que é o correto? Mais uma vez a gente se depara com um sistema que ele cria regras, cria leis, né? Cria toda uma estrutura cujo ele não está atingindo aquilo que é melhorar a vida das pessoas, né? Alessandro, vamos fazer um exercício mental aqui. Eu gosto de fazer umas analogias meio malucas. Pensa comigo, vamos supor que você é um empresário. Você tem lá um mercadinho, uma loja, um cachorro-quente, alguma coisa. E você tocou o negócio e por algum motivo você entrou em dificuldade. E você está devendo, você não consegue mais trabalhar. O que você faz? E você não tem onde conseguir empréstimo mais. Tá devendo, tá arrebentado o negócio. O que acontece com o teu negócio? Não, você fale, né? Você faliu. Você faliu. Certo? O que acontece com o governo? Não, o governo não fale. Ele não fale, ele manda conta. O governo ele vai te cobrar imposto e vai dizer que você é um contribuinte. É a grande mentira, né? É a contribuição obrigatória, né? Eu, pelo menos, não sou um contribuinte, eu sou um pagador. Então, o que acontece com a empresa privada? Se ela está endividada, está enrolada, o que acontece? Ela vai falir. Essa é a grande verdade. O que acontece quando você tem uma empresa estatal que é ineficiente, que está devendo, que não dá lucro? O dinheiro dos teus impostos, o dinheiro que poderia ir para saúde, segurança e educação, vai para cobrir rombo de estatais ineficientes. Não sei se você viu, mas há pouco tempo atrás até a gente tem uma estatal aí que estava arrebentada, está devendo e estão investindo dinheiro no quê? Em propaganda. Por quê? Porque é muito fácil você gerenciar com o dinheiro dos outros. Exatamente. Está aí a inflação, né? A inflação é exatamente isso, né? O caos de uma economia, de um governo incompetente. Essa é verdade. Né? Infelizmente, é isso que é o desafio. Se você acha que o governo ele é competente, escreve aí, né? Coloque a sua opinião. Lembra que aqui não tem certo e errado, ninguém está fazendo papel de juiz, aqui não tem tribunal silencioso, aqui a gente quer realmente debater as ideias. Queremos articular o conhecimento, mas o fato é que se nós estamos vivendo uma inflação de 2024 a 4,83, que, né? Com tendência de alta. Com tendência de alta, você pagando o meio quilo de café a R$40, a gasolina só Deus sabe aonde que isso vai parar, né? E achar que isso é normal e que tá tudo bem, não tá. O problema da nossa inflação é um problema crônico que vem através de um efeito dominó que começa lá com o governo. Ao invés dele diminuir secretarias, ao invés dele diminuir ministérios, ele cria mais. Aí ele tem que pagar a conta, ele tem que fazer o acordo político dele, ele tem que pagar as alianças políticas que ele fez para poder estar lá no poder. Mas sabe, Alessandro, só que eu e você pagamos isso? E a gente não tem como fugir disso, né? No começo desse governo eu conversei bastante assim entre amigos, né? E eu falava o seguinte: essa eleição saiu caro. Porque assim, foi uma eleição tão polarizada que o vencedor ele teve que negociar com muita gente, teve que ter o apoio de muita gente e precisou de cargo para colocar um monte de gente. Essa que é a grande verdade. Isso é o problema do Brasil. Por que assim eu sou muito defensor de um Estado mais enxuto, um Estado que não tenha tantas estatais? Porque na prática, Alessandro, esse monte de estatais, monte de ministério, monte de cargo serve para padrinhado político.
pessoas que muitas das vezes não têm nem conhecimento técnico para estar ali, mas estão ali para agradar o governo. E é engraçado que você olha nos jornais, a gente naturalizou uma coisa que é assim, governo precisa achar espaço para tal partido, entendeu? Então assim, a questão assim, não é colocar o ministério alguém que é competente, a questão não, mas a gente precisa esse partido que apoiou a gente, temos que arrumar um espacinho para ele, entendeu? É como tá lá no X, lá na página do Milei, né? Quando você entra no X e vai procurar lá o Milei, você vai ver um baita de um banner dizendo assim, que os políticos são parasitas, e é uma verdade, porque na real, ninguém lá está pensando na tia Maria aqui que está sofrendo, sem dinheiro, que não tem lá os R$30 para comprar o café que esses caras, né, por incompetência fizeram chegar nesse valor, e eles estão lá parasitando. E sabe por que eles não mudam? Porque, Luciano, eles vivem numa bolha. Cara, esses caras não vivem a vida que você vive, que eu vivo, que você que está nos assistindo vive. Eles chegam no final de semana, eles têm dinheiro, eles têm comida na mesa, eles têm leite dentro da geladeira, é ou não é? Eles não precisam nem ir no mercado comprar essas coisas, porque tem alguém que vai comprar para eles pagos com dinheiro do contribuinte. Não é verdade? Dinheiro do pagador de impostos, né? Porque... Não, do contribuinte, né? Vamos ser... Quer deixar mais poético? Vamos usar a linguagem do governo, né? Dinheiro com erro, de quem paga imposto, né? Então, para eles, num final de semana, eles comerem uma picanha... sabe, picanha é troco, sabe, é diferente do brasileiro que não consegue pagar R$70, R$80 o preço aí do quilo da picanha. Então, realmente, enquanto a gente, como nação, começar a repensar os nossos valores e entender que, infelizmente, né, Luciano, o anarcocapitalismo, que é a total eliminação do Estado, infelizmente é uma utopia. É impossível a gente chegar nesse ponto. Mas acho que como bons liberais, a gente consegue assim chegar naquele Estado mínimo que realmente não interfere na liberdade, mas que ele faz o que ele deve fazer, que é o quê? Promover a segurança, a saúde e a educação. Se a gente resgatar isso, com certeza a gente vai ter resultados como a Argentina tem. Como eu queria ter o Milei aqui no Brasil. Pois é, viu? mas agora deixa eu te fazer uma pergunta sobre percepção. Como é que você está a percepção desse governo aí nessa... Agora, porque a gente vai ter eleição daqui pouco menos de 2 anos, né? Qual que é a tua percepção? Esse governo vai conseguir dar a volta por cima, apresentar resultados melhores? Porque assim, há uma intenção de se manter, né? Só com manobras... Ou o atual presidente ser candidato à reeleição, ou indicando alguém ali. Muito provavelmente seja ele o candidato à reeleição. Só com manobra estatística, né? Só com mentira, como a gente está vendo lá, né? O Brasil não tem desempregado, tá tudo muito bom. A economia brasileira tá maravilhosa. E você pagando R$70, R$30 aí. E assim, eu vejo que a gente está num ponto de inflexão, Alessandro, que assim, esses números estão ficando agora, estão começando a incomodar agora, e nos próximos 2 anos eles tendem a ser mais perceptíveis no bolso de cada um. Com certeza, com certeza. Existe uma pesquisa aí que está rodando na internet de que cada vez mais a direita, né, as pessoas que... Quando a gente fala de direita, nós estamos falando dos liberais, aqueles que pregam um Estado mínimo, né, liberdade de expressão, tecnicamente falando. Tá tendo uma ascensão. Por quê? Na verdade, até mais os conservadores, né, Alessandro? Que também se identificam mais na... Que ainda tem um problemão nesse negócio do conservadorismo, né? Porque, querendo ou não, muitos conservadores dizem que você tem uma liberdade até onde eles querem que você tenha, né? Sim, exatamente. Porque não é uma liberdade. É como, por exemplo, você pegar um grupo religioso, né, e colocar ele administrando um Estado, a liberdade vai estar aonde? Dentro dos dogmas daquela religião. Se você cair fora daquilo, cara, você já vai ser perseguido tal como você é perseguido hoje na censura. Eu não acredito que o brasileiro, levando pancada, pagando caro, pagando imposto, né, se você tem dúvida de pagar imposto, abre aí um MEI, abre uma empresa limitada e vá trabalhar vendendo o teu serviço, você vai ver que todo mês ali tem um percentual assim significativo que você acaba pagando para o governo e você não tem isso de volta. Alessandro, vamos fazer uma média bem rápida aqui. Você foi assim nessa linha do empresário, mas vamos falar do trabalhador. Deixa eu fazer um exercício aqui mental bem simples. Você acha que CLT é bom? Boa, né? Não, mas é que eu gosto de fazer umas analogias pra gente pensar um pouquinho.
Vamos supor, Alessandro, que você é um contratado de uma empresa, sei lá, você ganha salário fixo, certo? Quantos salários ao longo de um ano, quantos salários teus vão em impostos? Isso aí é uma média, tá? Somando tudo, porque a gente paga muito imposto embutido nas coisas, a gente vê o preço das coisas no mercado, acha que não tem imposto, mas tem muito imposto. Não, você paga bitributação toda hora, imposto em cima do imposto, né? Você tem ideia quantos salários? Você recebe 12 salários. Eu não tenho, você tem? Vamos considerar 12, tá? Para não levar o 13º para facilitar a conta. Quantos salários aproximadamente você dá para o seu governo desses 12? Acho que pelo menos uns 6 aí, né? Quase 6. Quase 5 e 6, pouquinho, né? 5,5 mais ou menos. Pelo que a gente fez o cálculo, que nem eu tenho uma startup e eu tava vendo com o contador o que eu paguei de imposto no ano, cara, é assustador, meu. É mais ou menos 40%. É porque assim, você assustador, viu o que a tua assustador. empresa pagou, mas o que você pagou como pessoa física quando você foi no mercado, lá quando você foi comprar o café. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se você recebe Bolsa Família durante 12 meses, quanto desse dinheiro do Bolsa Família vai em impostos também? Também. Aproximadamente um pouco mais de 5 mensalidades ali. Entendeu? Então é essa lógica que é importante a gente pensar. A gente acha e vende-se um discurso muito falacioso de que quem paga imposto é rico. Isso é uma grande mentira. O imposto no Brasil é sobre consumo. Quem mais paga imposto é pobre. E não existe iniciativas realmente para mudar isso. Falam que vão taxar super ricos e não sei o que, mas a gente já tem uma das cargas tributárias mais altas. A gente não tem que aumentar imposto para ninguém, a gente tem que diminuir imposto. Exatamente. Pega um carro aqui no Brasil, aproximadamente 40% de imposto. Não dá Pega mais, né? Carro nos Estados Unidos. Vamos lá. Não, eu tô arredondando. Aqui no Brasil, você paga metade do carro, daquele valor vai pro governo. É mais ou menos 40%. ICMS, um monte de coisa, né? Não, da nota fiscal, tô dizendo. Quando você compra ali, mais ou menos 40%. Dos Estados Unidos isso cai para 7%. Olha a diferença. Quem que é o país mais rico? Com certeza, né? E ó, eu assumo um compromisso aqui porque eu não tenho esses números e eu falei sobre, você acha que é bom CLT? Eu vou trazer um cálculo de um salário mínimo, tá certo? De que se você está registrado em CLT, o que o empresário paga para o governo e o que sobra para você ter uma ideia, né? Eu prometo que no próximo programa eu vou trazer isso. É isso aí, vamos para a última. Falamos bastante, vamos, né? A gente se empolgou aqui um pouco, né? Até saiu um pouco do assunto. Mas, ó, e você? O que você tá achando do programa Pondera Sem Filtro, né? Eu e o Luciano estamos aqui, colocando a nossa opinião, dando a cara para bater, né? E assim, vamos falar a verdade, tudo bem, você pode achar a gente chato, tudo bem, você pode não concordar nada e tudo bem, e é bom que tenham pessoas que não concordem. Então coloca teu comentário honesto, né? Só não seja desagradável, né? Não seja um tonto. Como a gente vê alguns aqui que vão falar, mas e o governo tal era assim? Não, cara, vamos discutir os assuntos com profundidade, com seriedade, vamos refletir mesmo. Se você acha que, não, tá bom, tem que taxar mais, mas imposto, coloca os teus argumentos, o porquê disso. Isso, né? Se você é a favor de imposto, fala aí, né? Coloca assim, ó, tem que aumentar os impostos, porque sim, eles estão sendo aplicados na saúde, porque sim, eles estão sendo aplicados na educação. Vamos mostrar isso, porque se o governo estiver fazendo o trabalho dele bem feito, não há porquê, né? Somos nós que estamos errados e faz parte, vamos debater isso aí, né? Embora eu não tenha essa percepção nesse momento. Eu também acho assim, que para 2026 tem muita água para rolar, mas eu não acredito, Luciano, que o brasileiro irá apostar na mesma gestão. Eu peço a Deus que um raio de luz caia na mente única de 50% coisa, dos brasileiros. Eu tenho assim uma coisa comigo, eu acho que eu acabei me tornando ao longo do tempo um cético, que o processo eleitoral no Brasil ele é muito mais emocional do que racional. Mas isso é uma discussão para um outro vídeo, isso é interessante, hein? Tá? E falando de vergonha nacional, a gente não poderia deixar o grande destaque da semana, né? Que foi a vergonhosa carta que defende que Lula reconheça a vitória de Maduro. Quem fez essa carta? Isso aqui foi no site Metrópolis, né? A gente tem aqui, ó, um dos signatários da carta em defesa de Maduro é a ABI, representativa da equalidez intelectual e ideológica dos jornalistas brasileiros, né? Que loucura! Você acha, Luciano, que a eleição da Venezuela com Maduro sendo eleito foi legítima? Na boa. Vamos contextualizar? Na boa. Vamos retomar aqui, vamos fazer vamos lá. Um remember aqui pra gente contextualizar o que foi a eleição, tá?
A eleição na Venezuela ali depende de ser convocada pelo presidente. Então o Maduro já estava se enrolando para convocar. O próprio Lula, né, fez pressão, cara, você tem que convocar essa eleição, tem que ter eleição aí. Tiveram vários países fazendo isso e tal. E tiveram diversas manobras por parte do Maduro para tentar dificultar a vida da oposição. Então, assim, por exemplo, você tinha a Maria Corina, se eu não me engano, que era pré-candidata lá, fizeram uma manobra, deixaram ela inelegível. O sistema ali não deixava muito que se inscrever. E o único candidato que conseguiu ser inscrito foi o Edmundo Gonzalez, né? O Urrutia. E o que acontece? A eleição lá na Venezuela é meio parecida com o Brasil, usa também urnas eletrônicas. Aqui no Brasil a gente chama de boletim de urna, lá eles chamam de atas de urna. Certo. O que é? Você fez a eleição, ao final do dia, o equipamento ele imprime os resultados daquela urna, certo? Isso é remetido lá pro tribunal regional, o órgão lá que faz a contagem, e daí sai um resultado oficial. O que aconteceu? A oposição foi muito inteligente na Venezuela no seguinte sentido: eles, desconfiando justamente de um golpe, eles pegaram essas atas, porque são impressas ali mais de uma cópia e tal, né? Então eles pegaram de todas as sessões eleitorais e fizeram uma contagem eles mesmos. E nessa contagem, o candidato da oposição teria ganhado ali com quase 70% dos votos. E o órgão oficial do governo chegou a um ponto que parou de divulgar as atas. Ele parou de divulgar as atas e veio e disse: olha, o negócio é o seguinte, o Maduro ganhou com 52%. Ah, mas quais são as atas? Quanto que foi em cada urna e tal? Não, é isso aí, não vamos divulgar e acabou, e o Maduro ganhou. Foi isso. Entendeu? Parece maluquice, não. Chama isso de democracia, né? Isso, foi exatamente isso. Aí como que o governo brasileiro, porque historicamente o Brasil sempre foi um país assim meio neutro, ele tende a ser bonzinho com todo mundo, né, tende a não entrar ali e tal, mas ficou uma situação, pro próprio Lula ficou uma situação extremamente complicada, porque aqui, vocês vão se lembrar, que a gente teve uma eleição aqui que foi muito questionado o sistema eleitoral, e o Lula foi um dos maiores defensores do sistema. Aí, como alguém que defendeu um sistema eleitoral aqui, defendeu as eleições, a democracia no seu discurso, não iria fazer o mesmo com relação à Venezuela. Então, o que acontece? O Brasil, o Lula ali está numa situação bem complicada, porque ele não pode reconhecer, não tem como ele reconhecer. Então, na verdade, assim, o Brasil não reconheceu, oficialmente, tá? O Brasil não reconheceu, só que ele não reconheceu nem que o Maduro ganhou e nem que o Gonzalez ganhou. Ele falou: o negócio é o seguinte, tem que apresentar essas atas. Ou seja, a gente ignorou, o Brasil ignorou que as atas foram apresentadas pela oposição para não reconhecer nada, tipo assim, olha, faz a eleição de volta. Esse foi o grande argumento. Mas olha só. E daí o Brasil, para não dizer que é contra e nem a favor, mandou uma embaixadora lá para acompanhar o evento de posse, o que é uma vergonha. Exatamente. Inclusive no site Poder 360 diz aqui: o governo Lula deve enviar representante para a posse de Maduro. E mandou. Né? E o que acontece? É a mensagem que o Lula passou para os brasileiros e para o mundo, né? Ele está reconhecendo um cara que é um ditador. Vamos falar a verdade, a Venezuela é a melhor economia do mundo, na boa? Não, e não é questão de economia, é uma ditadura mesmo, as pessoas estão sem liberdade. As pessoas têm liberdade lá? Não, elas são o quê? Tem lá tribunais silenciosos, tem lá toda uma estrutura que governa a vida das pessoas, né? Eles pagam preços absurdos, não é verdade? Quando um representante de um país, apesar que eu não vejo Lula como alguém que me representa, né? Mas eu tenho que acabar, e aí que está o desafio, né? Você tem que reconhecer. Eu tenho que reconhecer que o cara, ele é autoridade, e todo o respeito, né, ao presidente da República e todos os presidentes que a gente já teve, mas o fato é que essa mensagem que ele está mandando para o mundo e para aliados até importantes do Brasil, como por exemplo os Estados Unidos, de que ele sim apoia uma ditadura, que ele sim reconhece uma coisa errada como certa, que eles sim estão levando o Brasil para esse mesmo caminho. E detalhe, eu volto a reafirmar aqui, o governo brasileiro diz que não reconhece eleição de nenhum dos dois porque não foi apresentado as atas, mas as atas foram apresentadas pela oposição, inclusive eu sigo lá nas redes sociais o presidente eleito da Venezuela, que é o Edmundo Gonzalez. Ele foi no Panamá e colocou num cofre essas atas lá para provar
a mentira que existe na Venezuela. Então, na prática, o que a gente tá acontecendo no Brasil? A gente está fazendo de conta que não se sabe o resultado da Venezuela. Mas existem as atas, porque foram pegas atas de urnas e lá. Mandando uma péssima mensagem para o mundo, né? Sim. E o Brasil se tornou um bom exemplo de mau exemplo. A gente se tornou o cara que fica sentado em cima do muro, não tem lado, não se posiciona, né? Então... Exatamente. Então, olha só, tá aí um grande problema para o Brasil, né? Mais um problema. Já não bastava a Janja lá naquele evento mandar um ministro dos Estados Unidos ir se ferrar, na verdade, para não falar o palavrão que ela disse, né? Mas essa vergonha somada com inflação, e a gente precisa, Luciano, realmente, sabe, mudar. O brasileiro precisa rever a sua postura política, precisa rever a sua postura administrativa pública, precisa repensar, porque daqui a pouco não valerá a pena empreender, não valerá a pena ser brasileiro. O que vai acontecer com o Brasil? Sabe, Alessandro, falando bem sério agora, às vezes a gente até entra no acalorado da discussão aqui. Existe um fenômeno na psicologia chamado ali dissonância cognitiva. Tá, o que é isso? É quando você assume uma verdade... Porra, você tá intelectual pra caramba, hein? Mas o que eu acho que vale a pena a gente citar, tá? E assim, o que eu tô dizendo aqui não é pra te influenciar, mudar pra lado A ou B ou não. É pra entender esse fenômeno, existe esse fenômeno. Dissonância cognitiva. Mas basicamente o que ele é? Quando você se apega muito a uma ideia, a uma liderança, a uma crença, a um político, né, a uma forma de ver a vida, e você quase que vive em função daquilo, ao longo do tempo aquilo pode se provar não ser uma verdade. Mas você está tão apegado que você começa a distorcer a própria realidade para justificar que o que você acredita é bom. E eu tenho visto isso muito no processo eleitoral. Então, por exemplo, a gente faz críticas ao governo, as pessoas elas não vêm defender o governo. Não, peraí, o governo está certo de aumentar imposto por isso. Não, as pessoas vêm, não, mas e o governo anterior? É sempre assim, entendeu? A gente não age com racionalidade. Por isso que eu te falei, o processo eleitoral é muito mais emocional. É uma verdadeira briga de torcidas no Brasil. Então assim, quando a gente chega, eu gostaria muito, eu tenho o sonho que as pessoas mudem e realmente avaliem projetos e não pessoas. Qual que é o projeto de país que eu quero? Qual que é o projeto de Brasil que eu quero? Porque assim, nas últimas eleições, eu vi assim muita gente, o pessoal até fala, porque o bolsonarismo é muito forte, porque o lulismo é muito forte. Mas eu vi muita gente, e não foi pouca gente, que falava, não, eu vou votar no Bolsonaro porque eu não aceito o Lula. Eu vou votar no Lula porque eu não aceito o Bolsonaro. As pessoas elas não estavam necessariamente, Alessandro, colocando a melhor escolha. Elas estavam votando contra o candidato. Então votavam naquele que elas achavam que tinha chance para que o outro perdesse. E tem uma coisa que você comentando sobre esse viés, né? Você começa a pensar quem realmente manda no Brasil. É o presidente? Não, aí é discussão para uma outra live. Exatamente, então o nosso próximo Pondera Sem Filtro a gente pode inclusive abordar isso, né? Quem realmente manda no Brasil? Às vezes a gente fica falando PT, Lula, mas será que não é o centrão que a gente tanto fala? Eu acredito que é o centrão, né? Que manda e desmanda, que faz as políticas, que faz o jogo, é o Senado, é a Câmara de Deputados, e isso eles passam batidos. Passam batidos. A gente cria uma ilusão. É desvio de atenção. É que assim, a gente tem uma ilusão no Brasil de que o presidente ele é uma figura extremamente poderosa. Ele não é. Então a gente criou uma cultura no Brasil que é o seguinte: eu conheço muita gente que vai votar, só vota para presidente, porque acha que o presidente vai resolver tudo. Esquece que quem faz as leis é o Congresso. E os caras estão lá, né? E hoje, inclusive, na atual conjectura, a gente tem um Congresso que está sequestrando ali o Executivo. O Executivo está amarrado com ele. Tá aí. Uma coisa que vale a pena a gente discutir também. Com certeza. Tá aí, por exemplo, muitos pedidos de impeachment que foram legalmente feitos, que foram barrados aonde, né? Na maioria são. E por quê? É verdade, né? Foram barrados aonde? E o porquê que foram barrados. Mas é isso aí, Luciano. Eu acho que valeu hoje nosso primeiro programa Pondera Sem Filtros. Espero que você tenha gostado.
né, tem acrescentado valor aí na sua vida, que realmente eu adorei fazer e espero que você tenha gostado. Exatamente. Deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixa o seu dislike também, porque aqui a gente é aberto, a gente quer o teu feedback. Comenta se você gostou, se você não concorda. Não tem problema nenhum, tá? Aqui todo mundo, dentro do respeito, da educação, todo mundo é muito bem-vindo. Porque aqui é realmente um local aberto. Porque assim, não existe certo e errado. Existe a minha opinião, minha visão de mundo, a tua visão, e a gente quer construir, né? O nosso papel aqui é realmente tentar abordar os assuntos para provocar reflexão. E você gostou? Você daria o like? Eu gostei. Eu vou dar meu like, é óbvio. Se a gente não der o like, tem algo de errado. Eu já tô com vontade de fazer outro. Eu também curti bastante, né? É um programa que realmente exige da gente, né? A gente se preparar, ler bastante, né? Estar acompanhando aí. Mas hoje no mundo que a informação muda a cada segundo, né? Acho que a cada 20 segundos, como a Band News fala, né? Você fica copiando a Band News, né? Para que esse troço, rapaz. Não, eu estou replicando, não é copiar, eu estou replicando algo que é inteligente, porque realmente o cara lá da Band News que falou que a cada tantos segundos tudo pode mudar, é uma pura verdade, principalmente hoje, né? Que a gente vive no mundo da inteligência artificial, a informação, redes sociais, né? Não existe mais aqui, por mais que estejam tentando ainda ter aquela informação centralizada, porque eu sei a verdade, né? As redes sociais mostram o quê? A informação fluindo no seu fluxo em alta velocidade. E isso que é bacana, que a gente amadureça. Eu adorei fazer isso. Legal. Alessandro, eu vou aproveitar aqui, já que o pessoal, para quem chegou até essa altura do vídeo aí, né? Cara, eu nem sei quantas horas desse aqui. Gostou do conteúdo, gostou de falar, não sei. Não tô marcando aí, tem que ver depois na edição quanto que vai ficar. Eu não faço a mínima ideia. Mas assim, se vocês não nos acompanham, acompanhe nas redes sociais o Alessandro, @Alessandro H. Oliveira, não é isso? No Instagram e TikTok. Isso. O meu, @Luciano Filite no Instagram e no TikTok também. E assim, e as nossas redes sociais do PonderaCast, né? Que é @PonderaCast Brasil no Instagram e nas demais redes @PonderaCast, né? Vai lá, manda mensagem se tem alguma coisa que você acha, eu queria que eles debatessem tal assunto. Vi um negócio aqui, uma notícia, eu queria saber o que eles têm a dizer. Manda pra gente no privado ali, pra gente colocar na nossa próxima live, participa no próprio site do PonderaCast, né? www.ponderacast.com, né? A gente vai deixar lá um formulário que você pode sugerir reportagens para a gente estar abordando aqui. Lembrando, né, Luciano, que a gente vai estar fazendo o quê? Qual que vai ser de quanto em quanto tempo teremos o Pondera Sem Filtros? Bom, a princípio nós vamos começar a cada 15 dias o Pondera Sem Filtro, nesse formato que vocês estão acompanhando hoje, porque a gente também vai ter o PonderaCast, a gente vai continuar, que daí vão ser as lives de quarta-feira ali com exatamente, com entrevistas, né? Esse programa é realmente uma opinião nossa, uma leitura nossa, enquanto o PonderaCast a gente vai trazendo histórias de pessoas, o que outras pessoas pensam, o que elas vivenciaram e que tem para dividir com a gente. É isso aí. Então foi um prazer enorme estar aqui contigo, foi um prazer estar aqui com você, Luciano. Espero que eu tenha agregado valor na sua vida, que você agregou na minha, e espero que nós tenhamos agregado também valor na sua vida. Um abraço, um beijo no coração. E eu mais uma vez agradeço a você que chegou até aqui, não precisa quebrar a cadeira. E se você chegou aqui e não me deu pelo menos o seu like ou o seu dislike, faz favor, mete o dedo aí, tá bom? Um abraço, um beijo e até breve. Mas o like é melhor que o dislike, né? Valeu.